Então hoje eu quero falar com você que realmente quer ser a sua melhor versão. Você que fica buscando ferramentas, alternativas, coisas para você evoluir de verdade, para que você seja melhor um pouco a cada dia. Se esse é o seu caso, então vamos lá, porque hoje nós vamos falar sobre fluxonomia 4D. Meu nome é Tatiane Moreira, é um prazer te receber aqui. Se os meus conteúdos, se faz sentido para você, se você gosta, compartilha, já dá um like, ok? Já fala com todo mundo, mas vamos lá para o nosso bate-papo de hoje. Eu não sei se você já refletiu sobre isso que eu vou falar agora. Nesses últimos anos, nós estamos vivendo uma experiência um tanto quanto diferente, digamos assim, que transcende a nossa dimensão. Como assim, né, Tati? Você fala assim, poxa vida, como assim? As empresas estão sendo obrigadas, entre parênteses, né, a implantar algumas medidas ambientais, a ter uma preocupação um pouco maior com um ecossistema, com o ambiente, tá? E para terem melhores colocações no mercado, inclusive, também, né? Além da produção, tá? Muitas organizações não governamentais apareceram, nasceram nessas últimas décadas, né? A preocupação está cada vez maior, a preocupação social, a preocupação ambiental, não só das empresas, por parte das empresas, nós pessoalmente também. Você conversa, hoje em dia é muito comum, é muito natural você observar as pessoas com essa preocupação socioeconômica e ambiental, enfim, em todos os sentidos, né? E por quê? Isso até faz muito sentido tudo isso, porque afinal de contas, nessas últimas décadas, o número de habitantes desse planeta aumentou consideravelmente, ou seja, as pessoas estão aumentando muito. Então, essa preocupação, essas diferenças socioculturais são amplamente debatidas atualmente, questionadas ano após ano. Nós estamos mudando. Nós, né, o nosso mindset está mudando, as preocupações estão aflorando. Eu não sei se você já deve ter entrado em alguma roda de bate-papo com relação a isso, mas... E é claro que tudo isso faz sentido, porque está aumentando o número de população mundial, vem crescendo nas últimas décadas, né? Dessa forma, o foco está sendo no ser humano. Nós estamos, né, mudando um pouco o foco e isso é muito natural. Tudo isso é muito importante, principalmente para o desenvolvimento pessoal. Por isso que eu estou falando sobre isso agora, que eu vou falar sobre isso agora. Por quê? Porque isso volta o foco do universo para nós, seres humanos. Para as nossas necessidades, para as nossas habilidades, competências, o que nós podemos contribuir, o que nós podemos ter do universo, enfim, né? Tudo isso. E hoje nós vamos falar sobre a fluxonomia 4D. 4D é dimensão, o D de dimensão, né? 4 dimensões. Quais dimensões? Nós estamos falando sobre cultural, a dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão financeira. São 4 dimensões de vida, tá? São questionamentos como, por exemplo, liberdade versus compromisso. É o tangível versus o intangível, a escassez versus a abundância. Não havia esse tipo de questionamento, não existia algumas décadas atrás. E por que tantas diferenças sociais? Quanto mais nós nos comprometemos, menos liberdade nós temos. Você acredita nisso? Você já parou para pensar nisso? Antes, muito se focava no dinheiro. Muito se falava em dinheiro, em ter. Hoje, nós falamos sobre valor. O que agrega valor? Isso é muito comum. Hoje em dia, as pessoas falam sobre valor, não sobre dinheiro. Pelo menos a maioria das pessoas. Antes se focava em ter. Eu tenho um carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Hoje, não. Hoje, as pessoas, elas querem a essência. Elas querem o ser. O que você é, quem você é de fato, né? O tangível, né? O tangível, não sei se você sabe, o tangível é aquilo que nós podemos pegar, medir, né? Aquilo que é fácil visualização, certo? O tangível, ele sempre foi o foco, pelo menos, né?
nas décadas anteriores, mas hoje muito se fala sobre o intangível. O que é o intangível? É aquilo que você não consegue medir, você não consegue pegar, isso é complicado, como por exemplo o conhecimento. O conhecimento não é medido, certo? É claro que hoje existem, você faz questionários, você faz avaliações, você faz, existem várias análises e formas de medição de conhecimento, o famoso QI, mas isso é intangível. E atualmente e nas últimas décadas, o intangível tem regido o mundo, certo? Esse é um exemplo, os nossos relacionamentos. Muito se fala hoje sobre o relacionamento, a importância, muitas coisas que são fundamentais que nós não conseguimos medir, que não são palpáveis e são de extrema importância para nós, seres humanos, o intangível. E hoje está muito em voga e hoje muito se fala. Tudo isso que eu acabei de falar são questões que a fluxonomia aborda, que a fluxonomia traz para nós. A fluxonomia, ela fala sobre o futuro, ela foca no futuro, Inclusive os futuristas, os chamados futuristas que estudam a fluxonomia, tá? São soluções para o nosso futuro, A fluxonomia, ela trata sobre sair da economia de consumo e dos tangíveis, Dos tangíveis, aquilo que você pegar, compra, Sair dessa economia e partir para o foco numa economia do bem comum, aonde todos se beneficiam, certo? Você sai daquela competição e você sai para a colaboração, entende? É isso que a fluxonomia fala, é esse o foco da fluxonomia. É esse o ponto em que entra a sustentabilidade, em que entra a diversidade, a reciclagem, muitos outros conceitos que hoje em dia, o essencialismo, enfim, muitos outros conceitos que hoje em dia é muito natural, é muito comum você, em rodas de conversas, você bater um papo sobre esses modelos que hoje são atualíssimos, São atualíssimos. A fluxonomia, ela aborda o intangível com base na colaboração. E esse é um grande propósito, que é o resultado 4D. O que é o resultado 4D? É justamente onde você tem um resultado focado não só em vender. Você fala assim, eu vou sair compra e venda, compra e venda, compra e venda, que é aquela competição, onde quem vende mais, quem faz mais, enfim, não. O resultado 4D é onde ele se preocupa com o meio ambiente, onde se preocupa com a cultura, com o aspecto social, enfim, em todos os aspectos ao mesmo tempo, tá? Trazer valor para a sociedade. Isso é importantíssimo para nós, principalmente. É claro que tudo isso é muito propício para o desenvolvimento pessoal. Por que você está falando isso, Tati, da fluxonomia? Por quê? Porque a fluxonomia, ela ajuda muito quem trabalha com desenvolvimento pessoal. Você muda o foco das pessoas para o foco do que realmente importa, que são as pessoas, literalmente, não o processo em si, e sim as pessoas, certo? Quando nós nos focamos nas pessoas, nós definitivamente, nossos valores, os valores que nós temos em fornecer e buscar para um mundo mais e melhor. Quando nós nos focamos nisso, nós falamos sobre algo mais profundo na vida, sobre o nosso verdadeiro motivo de existência, é a nossa essência, essa que é a verdade. E hoje eu quero trazer você para essa reflexão do que realmente importa. Qual que é a nossa essência? É por isso que eu estou falando sobre fluxonomia, porque ela fala do futuro e ela fala sobre algo fundamental, que é onde todos ganham, certo? Então, não sei se você já parou para pensar sobre isso, se você em algum momento se você tem essa veia um pouco mais social e colaborativa, tá? Isso é muito bacana. O ser humano é a coisa mais importante. Nós somos a coisa mais importante desse universo,
certo? Onde cada um compartilha o que sabe, o conhecimento, as habilidades e juntos, de forma colaborativa, fazemos esse universo fluir de uma forma natural, de uma forma sistêmica, com um fluxo aonde nós todos participam, todos ganham, entende? Por isso é tão importante. E é esse o propósito. É o que nós chamamos de reciprocidade do sistema. É um fluxo, né? Quanto mais nós damos para o universo, para as pessoas, para o sistema, mais nós recebemos. Isso é uma reciprocidade. E quando você entende isso, nossa, quando você entende que você faz parte desse universo e que isso nos faz crescer, esse fluxo, essa reciprocidade, isso tudo nos faz evoluir e sermos pessoas melhores dia após dia. E que é exatamente esse o propósito, né, disso tudo, dessa vida, dessa jornada que nós participamos, chamada vida. Quando você entende tudo isso, você amadurece, você cresce, você evolui. E com naturalidade, com leveza, porque você participa desse fluxo de forma natural, de forma espontânea e com muito amor, inclusive porque você entende tudo isso, certo? Faz sentido isso para você? Você já tinha pensado? Eu não sei se você conseguiu captar o quão profundo é isso que eu estou tentando passar para você. Se você quer crescer, se você quer evoluir de verdade, ser uma pessoa, né, maior e melhor, pessoalmente, profissionalmente, eu não sei, em todos os aspectos, tá? Se você quer ser essa pessoa, você precisa entender e vivenciar, principalmente vivenciar essa consciência social. É justamente quando nós crescemos mais, quando nós, inexplicavelmente, quando nós pensamos além do nosso umbigo, vamos falar assim, né? Quando nós pensamos além do nosso umbigo, quando nós temos essa consciência social, é justamente quando nós evoluímos, quando nós obtemos uma visão maior, uma visão ampla do mundo, e isso nos enriquece como pessoa, como ser humano, em todos os sentidos. Eu não sei se você já conseguiu sentir isso, se você captou isso. Em algum momento você fala, poxa vida, quanto mais eu ajudo, quanto mais eu colaboro, quanto mais eu faço, mais eu tenho. As pessoas mais felizes, as pessoas que mais leves são, mais conseguem sorrir, são aquelas pessoas que mais dão para o universo. E quando eu estou falando de dar, eu não estou falando de, eu tenho um celular, eu tenho... Não, eu estou falando de tempo, eu estou falando de conselho, eu estou falando de qualquer coisa que realmente tem valor. Lembra que eu acabei de falar sobre valor? Pois é isso que importa. Você fala, mas eu não tenho nada, eu sou tão pobre, eu não tenho nada. Sim, você tem. Você tem a coisa mais rica do universo, que é a sua experiência, é a sua vivência. E isso ninguém tem igual a você. Isso ninguém tem igual a você. Definitivamente ninguém. Ninguém viveu o que você viveu. Entende? E isso é muito rico. E se você compartilhar isso, nossa, você vai estar enriquecendo o universo de uma forma assim, ó, enorme, entende? Você consegue entender o quanto isso é valioso? Eu espero que sim, porque isso é muito importante. Por muitas vezes nós esquecemos do que realmente importa na vida, e isso é muito triste. Nós nos desviamos do nosso caminho, sabe? E é por isso que nós nos sentimos mal, angustiados, cansados de fazer. Fala, poxa vida, eu trabalho, pago conta e aí? Eu não sou feliz. Você fala, por quê? Por quê? Muitas vezes a resposta pode estar aí. Porque você não está conseguindo gerar os resultados que você quer. Por quê? Porque você não está conseguindo fluir com o universo, você não está colaborando o suficiente, o quanto você pode colaborar com o universo. Muitas vezes, a maior parte das vezes, a resposta está aí. Está na sua, literalmente está na sua cara. Basta você parar para refletir e enxergar isso. E essa a minha proposta hoje, é fazer com que você pare e reflita sobre isso, o quanto isso é importante, o quanto você é importante para esse universo, certo?
pense em como as coisas e as pessoas nos afetam diariamente, positivamente, tá? E negativamente. Pensa tudo isso. Qualquer coisa que as pessoas fazem, que o universo faz, acontece, uma notícia, como isso nos afeta como ser humano, como profissional, como mãe, como... Pensa nisso. Isso causa uma mudança de estado em nós, tá? Você vai, você desce para poder jogar bola com o seu filho e uma outra mãe te dá uma palavra, seja lá uma palavra qualquer, positiva ou negativa, isso muda, isso causa uma mudança de estado em você, emocional, psicológica, e de certa forma isso te transforma em algum nível, certo? De transformação, e é mais ou menos esse o fluxo. O universo, ele nos afeta, certo? Você tem uma mudança de estado e essa mudança de estado causa uma transformação. Por que eu estou falando isso? Porque a transformação, ela é um princípio da evolução. Aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal. Lembra qual é o meu propósito? É evoluir, é crescer todos os dias, é ser a nossa melhor versão todos os dias, um passo de cada vez. E por que isso é importante? Porque quando você fala de transformação, você fala de mudança. Quando você fala de mudança, você fala de evolução. Normalmente, e quando você fala de evolução, aí sim nós chegamos no desenvolvimento pessoal, certo? Esse é o princípio de tudo. E se você entender que tudo nos afeta e nós afetamos a todos também, tudo que nós fazemos afeta todo o universo, todo o ambiente que nós participamos, certo? E isso causa transformação em nós e em todos que estão em nossa volta, nos ambientes que nós compartilhamos, que nós utilizamos, certo? E a vida, se você entender tudo isso, a vida fica mais interessante, inclusive. A vida flui com mais naturalidade. A minha proposta hoje é que, além de fazer você refletir e te apresentar essa fluxonomia que eu acabei de falar, fazer um convite para você participar desse fluxo do universo. Sem resistência, sem dor. E por que tudo isso é importante? Vamos lá, eu vou participando ativamente desse fluxo do universo, que essa é a minha proposta para você hoje, colaborando de forma sustentável, inclusive, né? Fazendo a sua parte como um habitante desse planeta, como um ser humano que vive aqui, nesse planeta que está de passagem aqui, certo? Cuidando de você e cuidando desse planeta e cuidando de todos de uma forma mais prazerosa. Se você fizer tudo isso, né? Se você tiver, né, essa percepção do impacto que nós causamos e nós sofremos no universo, a sua vida é outra. A sua vida, ela se transforma de uma forma muito engrandecedora. Você vai ter uma nova perspectiva de vida, entende? E dessa forma, enquanto seres humanos, né, nessa qualidade de ser humano, busque ser melhor um pouco a cada dia, e isso requer olhar além, ir além, certo? E ir além de nossas fronteiras, entender que sempre tem alguém com mais dor que a gente, precisando de mais que nós, sempre há um indivíduo que nós podemos ajudar. Com uma conversa, com um conselho, uma palavra, não precisa de dinheiro, certo? E entender que sim, separando o nosso lixo, comprando menos embalagens, você entende? Ou seja, participando ativamente desse universo, de uma forma ativa, literalmente. Fazendo tudo isso, nós estamos contribuindo muito para o planeta, para o nosso ambiente e para nós, inclusive, e para a nossa evolução também. Toda e qualquer ação nossa gera impacto para a sociedade que nós participamos, não só para as pessoas diretamente
que estão relacionadas para nós, não, para a sociedade em geral. E é disso que a vida é feita. E a fluxonomia aborda exatamente isso. Entre nesse universo vasto, entra, esse é meu convite, desse fluxo, e veja que podemos ser mais. Basta você ampliar essa sua visão, essa perspectiva de vida, e as nossas dores, elas vão ficar tão ínfimas, elas vão se tornar tão insignificantes. Você fala, poxa vida, tudo aquilo que eu sentia, toda aquela dificuldade, aquele obstáculo não é nada. Que você vai passar a sorrir mais, você vai passar a ser feliz com mais facilidade, inclusive. E mais do que isso, você vai entender, você vai enxergar a força que você tem. Só tudo isso. Olha só tudo isso. Só pelo fato de você se dar ao luxo de sentar e entender o universo como um todo, como um fluxo, e você fazendo parte dele. Quando você entender isso e como isso é poderoso, tá? E você vai aumentar a sua força consideravelmente. Então, apenas a minha proposta hoje é: muda de postura, entenda esse fluxo do universo, e amplie a sua visão, tá? E depois você me conta se a sua vida realmente não mudou, se você não se tornou mais feliz por acaso. Depois você me conta. Essa é a minha proposta de hoje para você. Eu espero que você consiga entender o quanto isso é profundo, o quanto isso é importante para nós, principalmente, né, para as próximas décadas, ok? E fica aí, né, a reflexão e a chamada para ação, tá? E é claro que eu sempre falei, que eu vou terminar fazendo aquela pergunta provocativa. E aí, o que você fez por você hoje? Você parou 5 minutinhos para poder conversar com você, para poder analisar as suas reações? Você parou 5 minutinhos? Isso é importante. Quanto mais você fizer, quanto mais consistentemente você fizer isso, mais você vai evoluir como ser humano, como profissional, como mãe, como pai, mais você vai evoluir, entende? O que nos falta no nossa rotina maluca, né, de pagar contas, de correr, de tudo isso, o que nos falta é parar para refletir, perguntar por quê, perguntar no que eu posso melhorar. E é assim que funciona, é assim que a vida flui, certo? Então fica aí meu convite para você parar e aprender a curtir, aprender a se conhecer um pouco mais, a participar desse universo maravilhoso. Ó. Saca só essa vista aqui, ó, de propósito que eu tô mandando aqui para você, para que você curta um pouco essa natureza maravilhosa que Deus nos fez, certo? E fica aí a reflexão de hoje, a chamada para a ação de hoje, ó, e até a próxima, pessoal. Tchau.